Olá, meu nome é João Pedro e esse é um vídeo sobre a Lei 9.433 de 1997, sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, também conhecida como a Lei das Águas. Essa lei foi muito revolucionária porque implementou essa política tanto sobre a administração e gestão dos recursos hídricos de forma democrática, como também tratou de descentralizar a propriedade que havia, de certa forma, e que recaía principalmente sobre as hidrelétricas. O bem tutelado pela lei é a água nos conformes da Constituição Federal, artigos 20, inciso 3º e 26, inciso 1º. Então, a água é tratada como um recurso de domínio público, né? Um recurso, é um desdobramento do direito fundamental à vida. E quando se refere a essa água, não é em sentido amplo, é a água, primeiro, em quantidades suficientes e com a qualidade devida. E também é uma água que deve ser gerida de forma racional. O uso desses recursos hídricos precisa acontecer de forma racional nos preceitos dessa lei. Já no artigo 1º da Lei 9.433, a gente encontra os fundamentos dessa Política Nacional de Recursos Hídricos, começando pela água como um bem de domínio público, ou seja, é um bem que deve estar disponível a todas as pessoas. Também tem o fundamento da água como um recurso natural limitado, e até por se tratar de um recurso limitado, tem também a questão do valor econômico que esse recurso tem. Um outro fundamento é sobre a questão da escassez, porque na escassez, o uso prioritário desses recursos hídricos deve atender às necessidades das pessoas, né? O consumo a fim de saciar as necessidades, né, dos seres humanos, sem deixar de considerar o direito que os animais também têm de acesso a essa água e o direito até do próprio meio ambiente de usufruir desses recursos hídricos. Um outro fundamento é o uso múltiplo das águas. Então, esse recurso ele não pode ter somente a finalidade, por exemplo, de irrigação ou a finalidade de usufruto pelas hidrelétricas. É um consumo que precisa ser múltiplo e que precisa atender a todas as necessidades do país. E, por último, tem também o fundamento acerca da bacia hidrográfica, foi um preceito trazido pela política, como uma forma de delimitar esse domínio de águas, né? Uma referência que visa delimitar a propriedade que a nação tem dessas águas. E também, por último, a questão da gestão descentralizada, como eu já mencionei, porque antes dessa lei, essa gestão, essa propriedade recaía muito sobre as hidrelétricas, e essa gestão descentralizada passa a contar com a participação tanto do poder público como os indivíduos mesmo, as comunidades, de modo geral. Já no artigo 2º, a gente encontra os objetivos dessa Política Nacional de Recursos Hídricos. Em primeiro lugar, existe o objetivo da disponibilidade sustentável desses recursos, sem deixar de considerar o uso atual e o uso futuro desses recursos. Justamente aí existe a ideia da sustentabilidade. Então, o uso precisa ser sustentável, que precisa respeitar os padrões de qualidade para o usufruto atual e futuro. O segundo objetivo é a utilização racional e integrada, ou seja, esse uso precisa atender às necessidades diversas que um país pode ter. E, em terceiro lugar, tem o objetivo da prevenção e defesa contra eventos hidrológicos, aí no sentido de desastres naturais mesmo. Então, é preciso haver uma política de preservação e de preparo para um eventual desastre natural ou para desastres causados pela ação do homem mesmo. E, por último, o objetivo da captação, preservação e aproveitamento das águas pluviais, ou seja, as águas advindas das chuvas. Então, o artigo 3º dessa Lei das Águas trata das diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, é como se essa parte fosse a parte que dá efeito a esses fundamentos e objetivos que eu já mencionei da política. A primeira parte desse artigo trata da questão da gestão de recursos para disponibilização em quantidade e qualidade. Veja que aqui o termo gestão nos remete a um certo pragmatismo mesmo dessa política,
além dessa parte introdutória. Então, essa gestão tem que ser feita de modo a assegurar, além dos recursos hídricos em quantidades suficientes, também a qualidade devida desses recursos. A segunda parte desse artigo é sobre a adequação da gestão às diversidades. E essas diversidades se tratam tanto de diversidades culturais, físicas, biotípicas, enfim. Então, é uma gestão que precisa obedecer às diferentes realidades de diferentes situações do país. Então, tem que ser observada essa diversidade refletida em diferentes fatores. Um terceiro ponto desse artigo é a gestão de recursos acontecendo concomitantemente com a gestão ambiental. Então, a preservação, o melhor encaminhamento desses recursos hídricos tem que acontecer em paridade com a preservação ambiental também, com a gestão ambiental. Um quarto ponto é a articulação da gestão com o planejamento regional, estadual e nacional. Ou seja, o encaminhamento desses recursos hídricos, a administração desses recursos, precisa estar em conformidade também com o planejamento daquela região, daquele município, daquele estado, até do país mesmo. Então, são dois objetivos que precisam estar em paridade também. O quinto ponto é a articulação da gestão com o uso do solo. Então, a gestão de recursos hídricos precisa também estar em obediência a essa preservação do solo, com os cuidados em relação à erosão, a desmoronamentos e etc. Bom, o artigo 4º, ainda nessa questão de diretrizes na Política Nacional de Recursos Hídricos, trata da articulação entre União e Estados para o gerenciamento desses recursos. Ou seja, a responsabilidade pela preservação desses recursos não tem como ser recaída apenas sobre o poder público, porque já que os recursos hídricos são de domínio público, ou seja, estão disponíveis a todas as pessoas, também recai a todas as pessoas a responsabilidade pela preservação e pela gestão desses recursos. Então, não é a União somente, ou o município somente que se responsabiliza por isso. Essa responsabilidade recai sobre todas as pessoas. E, pessoal, um outro fator importante dessa Lei das Águas foi o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Esse sistema é basicamente o que dá efeito à Política Nacional de Recursos Hídricos, é o que põe em prática esses preceitos legais. Também coordena a gestão desses recursos, também resolve qualquer conflito referente a esses recursos hídricos, promove a cobrança pelo uso, já que no direito ambiental a gente sabe que existe aquela questão do usuário pagador, então a pessoa que usufrui desses recursos, além do que é público, deve uma contraprestação pelo usufruto desses recursos. E o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos tem vários desdobramentos, né? Várias agências, vários comitês, a exemplo do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que no caso seria, se a gente imaginasse uma situação hierárquica, seria o que está no topo. Também tem os comitês das bacias hidrográficas, como eu já mencionei, a bacia hidrográfica é o que delimita o espaço, aquele recorte hidrográfico de um determinado espaço. Também tem as agências de água e tem também a Secretaria Executiva do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos. Então, são essas entidades que trazem pragmatismo mesmo à Lei das Águas, à Política Nacional de Recursos Hídricos.